Muito bem, faremos a lição número 11, a parte de terça-feira, Jesus no jardim do Getsemane. Não pudemos gravar ontem, a terça e quarta, porque tivemos probleminha de garganta, tomei gelado no domingo, mas a garganta ficou afônica. Mas lembrei-me de uma dica de saúde: gargarejar shoyu com água, 2 colheres de shoyu, meio copo de água, gargareja, engole um pouquinho, ajuda bastante a garganta. Muito bem, vamos falar então sobre a agonia de Jesus no Getsemane. Muitas pessoas acham que o cristão não pode ficar triste. É a pessoa, dizem, tristeza do diabo. O cristão não pode ter depressão. Mas se você olhar Marcos 14, de 32 a 42, vai ver que Jesus passou por momentos de grande tristeza. Ele enfrentou tristezas no decorrer da vida dele. Jesus ficou triste quando Lázaro morreu. Jesus ficou triste com a cidade de Jerusalém que o rejeitou. Jesus ficou triste quando Judas escolheu ser o traidor. Por isso, no jardim do Getsemane, foi uma tristeza que superou todas as tristezas. Pergunta número 3. Que tipo de oração Jesus elevou a Deus no Getsemane? E como Deus respondeu à sua angustiosa oração? Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo passado um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, Deus passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. E todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E chegando, Jesus voltou, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dorme? Nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi Jesus outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam como se desculpar diante de Jesus. E Jesus voltou para orar a terceira vez e disse-lhes: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, que o traidor está perto. Então a pergunta é: que oração fez Jesus no Getsemane? Qual é a resposta divina? Jesus pediu a Deus que, se possível, passasse dele aquele momento, aquele cálice, aquela hora, aquela ocasião, aquele pesadelo. Mas Deus respondeu não, porque a salvação da raça humana dependia justamente do sacrifício de Jesus na cruz. A forma como Jesus entrou no Getsemane dava a impressão que ele iria para uma batalha muito grande. Ele estava compenetrado, estava com um olhar fixo, estava com uma tristeza profunda na alma. A tristeza de Jesus era: e se o Pai me rejeitar depois que eu assumir os pecados do mundo? E se eu não voltar mais para o céu? E se eu for considerado um pecador? Jesus tinha essas angústias. Por isso ele assim pediu que, se possível, passa de mim esse cálice. Ó meu Pai, se existir uma outra forma, me esclareça, me revele. E Deus mostrou que tinha que ser aquele caminho mesmo. Quando Jesus se distanciou e ficou longe dos discípulos, aquele foi um simbolismo da solidão que ele iria passar, que ele ia enfrentar para salvar a humanidade. Jesus era muito submisso ao Pai e obedeceu, assim como Isaac era submisso a Abraão. Onde está o cordeiro, meu pai? Diz Ellen White que Abraão explicou para Isaac que ele era o cordeiro e que, se possível, Deus o ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa. E Isaac se deitou em cima da lenha do altar para ser imolado como se fosse um cordeiro. Jesus Cristo agora perguntou ao Pai: tem algum jeito de salvar o ser humano, a não ser dessa forma? E ele disse: que se faça a sua vontade. E se rendeu à vontade divina. Por isso, Jesus levantou-se, assim, motivado, compenetrado de que teria que enfrentar o caminho da cruz. Mas Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando somos obedientes, nós enxergamos a vontade de Deus com mais clareza. Depois de pregar uma noite, um pastor, ao cumprimentar um homem na porta, o homem disse: pastor, eu gostei da sua pregação, mas quero que o senhor saiba que eu não sou crente ainda. O senhor é incrédulo? Sou incrédulo, mas eu acredito em Deus. É que eu sou incrédulo, assim,
eu não acredito em algumas coisas que Deus não faz. Por que Deus não faz? Eu não sou incrédulo. O pastor disse, o senhor não gostaria de assumir um compromisso com Deus, de vencer essa sua incredulidade? Ele disse, eu vou ver o que eu posso. Não, o senhor não respondeu a minha pergunta. Não é isso que eu lhe perguntei. Eu estou lhe perguntando se o senhor quer superar o problema da sua incredulidade. Ele disse, quero, desejo. Então o pastor disse, então vamos se ajoelhar aqui, você vai tomar uma decisão agora diante do Senhor. E então os dois se ajoelharam, oraram a Deus e levantaram da oração. O homem disse, pastor, eu vou nesse propósito. Depois de 2 meses o pastor viu o homem na igreja de novo, ele frequentava uma outra igreja, e o pastor disse, como é que está? Disse, olha para o meu rosto, olha a satisfação que eu estou de servir a Deus. Realmente eu descobri que na obediência eu posso encontrar a vontade divina. E aquele homem mudou o semblante mesmo porque ele venceu a incredulidade. Jesus Cristo, ele venceu a tristeza porque ele era obediente ao Pai. Por isso o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Era esse o lema de Jesus. Eu posso tudo em Deus que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Possamos também enfrentar as lutas da nossa vida. E se o cálice que estamos bebendo não for possível passar, Deus vai nos dar a força necessária para enfrentarmos até conseguirmos a vitória. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por sua atenção. Fica com Deus.